A paz do Senhor, queridos, muito bom dia para você, bom dia, que Deus te abençoe. Nós vamos aqui para mais um dia do nosso devocional Reino. Hoje um dia meio preguiçoso, né? Um dia de feriado, mas nós estamos aqui para cumprir a nossa mensagem, a nossa missão, nosso objetivo. E hoje um tema muito especial, hein? Tema muito forte. Tema muito forte. Sem mais delongas, eu já quero entrar na mensagem. E hoje eu pretendo ser um pouco mais breve. Embora hoje seja feriado, eu quero ser mais breve. O tema de hoje, ele fala sobre algo que muitas vezes é o que está fazendo com que nós deixamos a nossa identidade de lado, que a gente perca essa identidade. E, na verdade, o tema de hoje é uma exclamação, ela é um alerta que você já sabe, só não evita. Que a nossa série Identidade de hoje, ela vai falar sobre o inimigo. O inimigo tenta roubar sua identidade. Quem está no nosso grupo do WhatsApp já tem de forma exclusiva esse tema, porque ele recebe com brevidade, né? E ele está lá no grupo. Se você tem interesse de estar dentro do nosso grupo, aqui embaixo, no link da descrição desse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link que leva você ao nosso grupo do WhatsApp. Tem o nosso Instagram também, tá? E não deixe de se inscrever nesse canal, de curtir o vídeo e compartilhar com alguém que você ama e precisa ouvir uma palavra como essa. O inimigo tenta roubar a sua identidade. Isso você sabe, já deve saber, já deve ser algo comum você escutar isso. Você já entendeu o que é a sua identidade. Você já entendeu o que está te atrapalhando fisicamente e espiritualmente de permanecer com a sua identidade original. Só que nós não falamos ainda da ação do inferno, da ação do inimigo, da ação do diabo contra nós para que a nossa identidade ela seja roubada. É por isso que eu escolhi o texto de João, capítulo 10, o versículo é o 10º também. A palavra vai dizer, escute: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Esse texto ele é um texto extremamente conhecido por nós, pois muitos pregadores já usaram, muitos pastores, e culturalmente, na cultura bíblica nós ouvimos muito essa passagem, né? Porque existe passagens que as pessoas têm um apego maior e essa é uma delas. Só que trazendo para o nosso tema, muitos vão achar que o maior plano do inimigo é destruir a sua vida. Por muitas vezes eu também já exclamei isso, o inimigo ele quer acabar com a sua vida. Só que eu tenho uma estrutura diferente da vontade do inimigo. O inimigo, na minha visão, ele quer destruir famílias, porque ele sabe que a família é a célula da sociedade. A família, ela compõe uma comunidade, ela compõe uma sociedade, ela compõe um grupo de pessoas que servem a Deus. Então, assim, o objetivo dele sempre vai ser, primeiro, afastar famílias. Só que para fazer isso, ele precisa destruir pessoas, vidas. E parece ser um tema muito pesado, isso que nós estamos falando, ou seja, que seja, né? Mas é necessário, é pertinente a gente falar de ações
como essas do inimigo para conosco. Mas antes de ele pensar em destruir vidas, antes disso ele tenta roubar identidades, roubar algo precioso das pessoas, que é a sua identidade. Porque se ele conseguir te fazer esquecer quem você é em Deus, ele não precisa fazer mais nada, querido. Se ele fizer você esquecer a sua forma original, se ele fizer você esquecer os costumes, os preceitos, aquilo que Deus já te ensinou, se ele fazer o seu velho homem, os fantasmas do velho homem reinarem dentro de você, ele não precisa fazer mais nada. Porque você mesmo começa a se auto-sabotar. Por isso que eu disse naquele dia que o principal inimigo, o nosso principal inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. O diabo, ele, assim como Deus permite o livre-arbítrio para você ter as suas escolhas, o diabo, ele usa o livre-arbítrio para você também fazer as suas escolhas, só que da parte dele, negativa, onde você vai sofrer consequências no próprio reino de Deus, porque Deus vai cumprir. Então, hoje em dia, o que o diabo quer, o plano do inimigo hoje é fazer com que você esqueça quem você é em Deus, a sua identidade. E isso fazendo com que você se auto-sabote todos os dias. Sabe aquela historinha de eu já tô aqui. Sabe aquela historinha de... Tem uma expressão aqui muito forte no Ceará, né? Que o pessoal fala, mas eu não vou repetir aqui não, porque eu posso perder aqui a ser censurado pelo YouTube. Sabe? Então assim, eu já tô aqui. Hoje, o nosso propósito é recuperar aquilo que o inferno tentou apagar de você. Seu nome, sua história, seu propósito. Porque eu posso te dizer uma coisa. Um dos maiores problemas do autossabotamento, não sei nem se essa palavra existe, um dos maiores problemas de você se auto-sabotar é a falta de paternidade. É a falta de paternidade, e hoje o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer que você é filho. Filho. Porque essa estratégia do inimigo, ela é antiga. Muito antiga. Ela é tão antiga que já esbarrou em Gênesis. Ele faz com que as pessoas percam a identidade e gerem uma autossabotagem. Por que eu falei de paternidade? Porque quando você cresce com essa crise paternal, de falta de paternidade, você cresce sem referência. Quando você cresce sem referência, você não tem em quem se espelhar. Por exemplo, o que meu pai faria numa situação como essa? E você acaba tomando decisões do seu próprio entendimento. Até aprender o que é certo e errado, você vai errar muito. Até você aprender o caminho que Deus quer, você vai entrar em outros caminhos. Só que um filho que foi criado por um bom pai, ele já foi exortado na infância ou na sua juventude de qual caminho ele deveria seguir. Se ele seguir o caminho mau, é porque ele apenas desobedeceu o pai. Mas não foi falta de influência ou referência. Não foi falta de conselho, E um dos caminhos para a perca da identidade incentivada para essa destruição que o inimigo quer é
a autossabotagem. E essa estratégia do inimigo, ela é antiga. A gente vai ver lá em Gênesis, onde ele questiona. Gênesis 3, ele vai questionar. Foi isso mesmo que Deus disse? Em Mateus, ele vai provocar. Tu és o Filho de Deus, Mateus 4. Sempre tentando abalar a confiança naquilo que Deus falou sobre nós. Porque existe um processo até chegar no pecado. Primeiro, você planeja. Depois, você analisa os riscos. Se eu fizer isso, será que alguém vai ver? Será que eu serei percebido? Alguém vai descobrir? Você já está articulando ali o pecado. Porque o inimigo ele já fez você esquecer quem você era em Deus. Com situações, com dores, com pessoas, palavras de pessoas, rótulos. Tudo isso é artimanha do inimigo. Só que a escolha de ouvi-las é sua. E aí o que é que o inimigo faz? Ele faz você esquecer quem você era. Depois de você esquecer, ele não precisa fazer mais nada. Aí vem a sua parte, que é se auto-sabotar. Aí você vem com a análise. Será que alguém vai ver, vai descobrir? Será que é isso? Depois que você analisa os riscos, você apaga a identidade em Deus, porque a pessoa que ela peca e ela não se arrepende ou peca repetidamente várias vezes, ela apagou, ela desativou a identidade. Sabe aquele receio, aquele medo? Eu não vou usar o termo medo, eu vou usar o termo... Aquele receio, a palavra certa é temor. Aquele temor de eu não devo fazer isso, porque se eu fizer, eu receberei os castigos, não de Deus, mas a consequência do meu pecado. E é a permissividade de Deus. E aí, quando você perde isso, irmão, só não vou dizer que não tem mais jeito, porque tem. Mas é a última fase, é a fase mais crítica, é a UTI espiritual. Eu cheguei nessa UTI. Eu já fui até esse limite. E o inimigo, ele sempre tenta abalar a sua confiança em Deus, para criar em você a perca do temor, e você começa a analisar a situação. Ele vai sempre fazer com que você esqueça o que Deus disse, como ele disse em Gênesis 3. Foi isso mesmo que Deus disse? Ele vai sempre trazer confusão, desconfiança, insegurança. Em Mateus 4, ele vai dizer: se tu és filho de Deus, sempre tentando abalar a sua confiança, sempre tentando apagar, desativar a sua identidade. E naquilo que Deus falou sobre nós, Ele quer trazer para a gente, é como se fosse uma borracha apagando aquilo que Deus falou e escreveu. E ainda hoje o inimigo ele faz isso. Eu falei de Gênesis, eu falei de Mateus, Gênesis no primeiro pacto, em Mateus no novo pacto, no Novo Testamento, mas ainda hoje ele usa as mentiras da infância para nos abalar. Ele usa os abusos emocionais e rejeições, ele usa os fracassos profissionais, os pecados passados, ele usa a infidelidade, ele usa o adultério, ele usa as palavras malditas, ele usa
Ele usa as palavras malditas que viraram rótulos. Tudo para te convencer que você não é quem Deus disse que é. Tudo para fazer que você não venha se sentir filho amado e chamado. Ou seja, uma pessoa que tem a sua identidade que é maior, que é a maior ameaça ao reino das trevas. Sabe o que é pior para o inimigo do que um crente? É um crente que sabe e reconhece quem ele é no reino espiritual. Porque esse crente que sabe e reconhece quem ele é no reino espiritual, ele ora, ele jejua, ele lê a palavra, ele medita. Lembra de ontem? Ontem eu falei para você sobre os pontos para você recuperar, vamos dizer assim, renovar, restaurar a sua identidade, reconhecer algo errado, arrepender-se, renovação de mente e revestir-se do novo pela fé. Renovação de mente, ela só vem com a palavra. E é isso que ele tem medo. Ele tem medo do crente que sabe quem é no reino espiritual. É uma ameaça para o reino das trevas. Por isso, essa pessoa é tão atacada. Por isso nós somos atacados quando entendemos a nossa identidade. Mas entenda, o ataque do inimigo ele vai até um lugar. Depois disso, vira autossabotagem. É por isso que eu digo para você e vou continuar dizendo, o seu maior inimigo não é o diabo, é você mesmo. Parece loucura isso que eu estou falando. Mas não. E não tem nada de heresia aqui. Você, de forma espiritual, se autossabota em quase todas as coisas. O inimigo ele dá só um empurrão, ele só gera palavras, ele só lança uma palavra através de uma pessoa, através de uma situação. O inimigo ele só gera uma questão mínima para que o máximo você faça com sua responsabilidade. Mas hoje, você se levanta para lembrar, como Jeremias. Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Lembra que eu disse para você? Antes de Deus fazer um milagre, Ele vai sempre pedir para que você se levante. Levante-se. O que o céu escreveu, o inferno não apaga. Entenda isso. O que o céu escreveu, o inferno não apaga. O inimigo ele pode tentar passar essa borracha, mas ele não consegue. Agora, o que ele consegue é te fazer, te convencer a trazer em você a falta de confiança, trazer em você a dúvida, para que você mesmo apague aquilo que o céu escreveu, porque você pode apagar, mas o inimigo não. Aqui em João 10:10, ele vai trazer um contraste entre o ladrão, Satanás, o pastor, que é Jesus, e essas palavras são palavras do próprio Jesus, falando, ensinando através de parábolas. Inclusive, há uma questão muito grande aqui que as pessoas, que aqui eles não entenderam. Eles não entenderam a parábola que Jesus usou aqui para o pastor, a porta e a ovelha. Mas eu não vou entrar, talvez eu não precise entrar nessa questão do texto, na interpretação do texto. Mas entenda, o ladrão, Satanás, o pastor, Jesus. O ladrão, ele rouba, mata e destrói. Jesus dá vida abundante. No grego, deixa eu só trocar aqui essa luz. Isso. Perfeito. No grego, querido,
periços. O termo periços é algo além do esperado, transbordante. Ou seja, roubar a identidade é a primeira etapa no plano de destruição espiritual. Quando a palavra vai dizer não, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude, ou seja, em abundância, além do esperado, transbordante. Periços é a palavra no grego aqui representada por essa, que chama a atenção nesse versículo, tá? Eu acredito que seja até a substituição do termo plenitude, certo? E o inimigo, a primeira etapa do plano dele é roubar a identidade, destruição. A primeira etapa do plano de destruição dele é roubar a identidade. Porque quando você não se identifica como filho de Deus, você perde o acesso a Deus. Você não ouve Deus, você não escuta Ele, você não fala com Ele, você não... Enfim. E aqui nós vamos encontrar alguns exemplos bíblicos tratando e falando sobre isso. Jacó, que viveu anos com o nome de enganador, ele até ouviu de Deus: teu nome será Israel, em Gênesis 32. Nós, inclusive, usamos esse texto em algum dos nossos devocionais. Moisés, criado como egípcio, fugiu de sua origem até que o chamado de Deus reposicionou. Jesus, tentado no deserto, respondeu com a palavra e manteve sua identidade firme. Aqui eu estou querendo dizer para você que todo crente ele passa por momentos que sua identidade ela é questionada, testada. A única maneira de permanecer firme é permanecer na palavra, é crer no que Deus diz e disse e não no que sentimos, porque o que muda e o que nos faz nos auto-sabotar é exatamente os nossos sentimentos. Quando nós nos estribamos nos nossos sentimentos, nós tomamos decisões emocionais, nós agimos pelo coração. E a Bíblia diz que o coração é enganoso. Segundo estudos da psicologia comportamental, pessoas que sofrem crise de identidade são 3 vezes mais propensas a desenvolver vícios, relações tóxicas e perda de propósito. Um relatório mental da... eu não sei dizer isso não, irmão. Hilt América, em 2023, aponta que 67% dos jovens cristãos entrevistados não sabem definir sua identidade espiritual. Muitos baseiam sua autoestima em performance, aparência ou aceitação social. Mas quando descobre a verdade do Evangelho, a chance da restauração emocional sobe para 82%. A palavra reprograma a identidade que o mundo distorceu sobre você. A importância de nós ouvirmos a palavra, a importância desse devocional na sua vida, ela é para que você reprograme a sua identidade hoje. E antes de orar por você, eu quero ir para a nossa história de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um homem chamado Caio. Caio sempre foi um cara esforçado, desde cedo.
ouviu do pai: seja forte, não chore, homem não falha. E carregou esse fardo como se fosse uma missão de vida. Ele era tipo que resolvia tudo, ajudava todos, sorria no culto e segurava o mundo nas costas. Por fora, um gigante. Por dentro, um menino cansado, tentando provar que era suficiente. Quando a empresa quebrou, Caio não chorou. Quando o casamento estremecia, ele sorria nas fotos. Quando a fé começou a enfraquecer, ele apenas se calava. Um dia, sozinho no carro, ele gritou. Literalmente gritou. Parou num canto escuro da estrada e explodiu em lágrimas. Lembrou do versículo que ouvira na infância: vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Lá em Mateus 11, versículo 28. Acho que é o 28, se não me falha a memória, 28. Ali, mesmo em lágrimas e soluços, Caio orou e disse ao Senhor: Deus, quem eu sou nesse momento? Quem eu sou sem esses pesos todos que eu carrego? O silêncio durou alguns segundos. Depois ele sentiu algo. Não era uma voz, não era um anjo, não era um espírito, não era nada. Mas era uma certeza no coração de Caio dizendo: filho, filho, você é filho. E o inimigo, ele tenta usar palavras malditas, pessoas, situações para arrancar a paternidade de você, porque ele entende. Se ele arrancar a referência, a paternidade, ele vai conseguir trazer no seu coração dúvida, ele vai conseguir trazer incerteza, ele vai conseguir trazer no seu coração tudo isso que vai apagar a chama da sua fé. E você irá perder a sua identidade, mudando os seus conceitos de vida, as suas palavras, deixando de entender quem você é em Deus, mudando a forma de pensar, de falar, alterando os seus comportamentos nos primeiros sintomas, se conformando com o erro, com o pecado, com os pensamentos impuros. E esse é o plano do inimigo para nossas vidas: matar, roubar e destruir. Caio entendeu que não precisava mais carregar o mundo, porque quem sustenta tudo é o Pai. Naquela noite ele largou o fardo inútil e começou a andar com quem sabe, como quem sabe. Identidade não é peso, é pertencimento. Hoje a nossa oração ela será para que Deus novamente remova de nós os fardos inúteis, aquilo que tem nos feito cansar, aquilo que pode ser usado pelo inimigo, por Satanás, para querer mostrar que o nosso caminho de reprogramação ou de busca, descobrimento de identidade, seja um fardo cansativo, que é isso que ele quer trazer em você: dúvida,
E o resto é você quem faz. A autossabotagem, perca da identidade é contigo. E nós iremos orar. Nós vamos orar para que Deus abra o seu entendimento, compreensão. E eu sinto de orar para que pessoas consigam entender ambientes espirituais. Sabe por quê? Deus está mandando eu falar aqui. Porque você, por mais que esteja tentando se livrar de palavras malditas, palavras que te trouxeram para caminhos e te deram um destino que não era o de Deus, você ainda não se afastou dessas pessoas. Sim, eu sinto do coração de dizer isso. Eu sinto de Deus de dizer isso. Que você ainda está em ambientes que não são de Deus para a sua vida. Eu sinto bastante como se fosse um homem e uma mulher sentados num... Eu vejo isso claramente agora. Um homem e uma mulher sentados numa mesa e nesse lugar, essa mesa é bem suja. Suja, muito suja. Como se fosse restos de comida. E eles estão sentados numa mesa grande, rindo bastante, sorrindo, enquanto atrás deles existe pessoas, um grupo de pessoas, ali amaldiçoando e falando mal. Se você quiser e puder, para fortalecer a nossa fé, testemunhar em algum momento, mandando uma mensagem, dizendo: essa mensagem foi para mim, e se Deus falou comigo, essa mensagem, essa revelação foi algo de Deus para a minha vida, eu vou ouvir. Então vamos orar. Se ligue. Olhe os ambientes que você anda, olhe os ambientes que você está. Procure andar com filhos. Procure andar com filhos. Amém? Amém. Pai, nós queremos nessa manhã, Senhor, dedicar a Ti a nossa vida, nossa casa, esse momento, esse tempo, o nosso devocional. Deus, reprograma, Senhor, a nossa mente e coração para viver e descobrir a nossa identidade em Ti. Nós cancelamos agora, Senhor, debaixo de céus abertos e pelo Teu santo nome, toda e qualquer ação maligna do inimigo para tentar roubar, para tentar destruir a nossa identidade, o quem nós somos em Ti. Para tentar, Senhor, ferir a nossa paternidade, a Tua paternidade conosco. Espírito Santo, nessa manhã eu te peço, Senhor, ser com essa vida, Pai, que o Senhor me mostrou. Dê direção, caminhos e entendimento para essa vida, Senhor, ser transformada, ser mudada, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos cada um desse devocional. Nós abençoamos cada vida, cada pessoa, cada coração, cada família. Em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Querido, que Deus te abençoe e te guarde. Resplandeça o rosto sobre você. Te traga paz. Até amanhã, em nome de Jesus.